Aleluia, bom dia, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Domingo abençoado de Dia das Mães, diga glória a Deus. Quem ainda tem sua mãezinha viva aqui, levanta a mão. Quem tem o privilégio de estar do lado dela aí, abraça ela aí e fala obrigado, Jesus. Glória a Deus, como é bom podermos, nesse dia, nesse domingo, primeiro dia da semana, celebrar o Senhor Jesus, comemorando aí o Dia das Mães. Glória a Deus pela vida de cada uma dessas mulheres abençoadas de Deus. Inspiração para nós, glória a Deus. Como o Renato falou aqui, não é verdade? São testemunhos, irmãos, de mulheres que são colunas, que só Deus sabe o que elas passam e suportam. Eu me recordo, minha mãe está aqui, aleluia, hoje eu vou ter a oportunidade de honrá-la também. Quantas coisas minha mãe passou para me ver bem. Essa semana, todos sabem, eu estava com meu joelho machucado e segunda-feira inchou meu joelho, e aí não teve jeito, eu tive que ir para o hospital fazer um dreno. E aí, eu conversando com a minha mãe, ela virou para mim, irmão, já estou com 46 anos, ela virou para mim e disse assim, meu filho, doeu meu coração, foi como se fosse em mim. Isso é só mãe mesmo, não é verdade, irmãos? E mãe é a própria expressão do amor de Deus por nós, do cuidado de Deus por nós. Há quem diga, primeiro amor é o amor de Deus, segundo amor é o amor de mãe, Não tem igual o amor que a mãe expressa para nós. Eu quero só reforçar para vocês, nós vamos ter encontro com Deus, meus irmãos, no mês que vem, e é muito importante que a gente trabalhe nas rifas. Quem já pegou a rifa? Quem está vendendo a rifa? Levanta a mão aqui, deixa eu ver. Quem já comprou uma rifa? Deixa eu ver. Nós vamos trabalhar nessas rifas para a gente cobrir aí a despesa do encontro com Deus, pelo menos 50% dela. Ok? Nós mudamos de sítio, esse sítio é muito mais caro. Ok? Nós estamos vendo como saída levantar esse recurso, fazer esse investimento. Quem tem encargo pelo encontro com Deus aí? Nós não vamos esperar chegar lá na semana, não tem dinheiro, vamos cancelar. Não, nós estamos nos antecipando para vender a rifa. Amém? Cadê a igreja, irmãos? Alguém diz um glória a Deus aí. Vamos ganhar alma? Quem quer ganhar alma aqui? Deixa eu ver. E aí, esse mês de maio, ok? Nós vamos fazer a nossa conferência de curas e milagres. Diga a conferência de curas e milagres. Essa conferência vai ser uma grande ferramenta para a gente ganhar alma, gente. Quantos acham que as pessoas precisam de cura aqui? Levanta a mão. Nós estamos trazendo o pastor Davi Feijoli para ministrar para nós. E olha, irmãos, os testemunhos é isso aí que a gente acabou de ver. Sabe, muita gente sendo curada, muita gente sendo alcançada. Eu tenho recebido essa semana, eu recebi mensagem de irmãos da Grande Vitória falando para mim, pastor, eu vou estar nos 2 cultos, eu preciso estar aí, ver o que Deus vai fazer. Então, assim, se programe, chegue cedo, ok? Traga as pessoas que precisam ser ministradas, vai ser sobrenatural. Quem está acompanhando os vídeos que eu estou compartilhando no grupo da igreja, nas redes sociais da igreja? Irmãos, ele está lá no Japão, um monte de japonês sendo curado, tocado. Deus tem usado muito o pastor Davi. Ele vai estar ministrando na sexta-feira em Colatina, na videira de Colatina. No sábado, na igreja associada à Vinha, a igreja Vitória em Cristo, em Linhares, do pastor Pedro. E aí, no domingo vai ser aqui, nos 2 horários, às 9h30 e às 19 horas. Nós estamos anunciando na Rádio A Cor da Vida, e nós estamos com carro de som passando aqui nos bairros todos os finais de semana, anunciando essa programação para chamar os vizinhos. Então, assim, permita-se ser usado por Deus, se disponha, vamos pregar o evangelho, vamos alcançar almas para Jesus. Amém, meus irmãos? Como hoje nós estamos comemorando, o Dia das Mães, eu não vou pregar só para as mães, tá bom? Mas todo mundo aqui é filho, e sabe que as mães são inspiração para nós.
própria inspiração do amor de Deus. Eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor baseada numa mãe do Novo Testamento que se chama Eunice. Diga Eunice. Abra sua Bíblia aí em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 5. Alguém sabe de quem que ela foi mãe? De Timóteo. Eunice, uma ótima sugestão para você botar aí como o nome da sua filha, né? Aleluia, glória. Eunice, sabe o que significa? Irmãos, significa boa vitória. Olha só que interessante. E pensa numa mulher abençoada. Paulo escrevendo essa carta para Timóteo, ele descreve o seguinte, olha. Vamos ler desde o versículo 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Paulo está falando que orava por Timóteo, noite e dia. Ele diz mais, olha, lembrando das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Aí agora, olha só, preste atenção. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. Tua fé sem? Vamos lá, igreja, todos juntos. Tua fé sem? Então, peraí, pastor, quer dizer que tem gente que finge na fé? Tem, irmãos. Tem gente que só é blá, blá, blá. Tem gente que só é óleo de peroba na cara. Já viu óleo de peroba? O móvel tá lá, né, esquisito, meio embranquecido. Sei lá, vai lá, passa o óleo de peroba, fica zero, né? Com 2 dias, cadê? Pois é, tem gente que é assim. Eu estou abrindo esses parênteses aqui porque Paulo, irmãos, ele descreve aqui, olha só que interessante no versículo 5. Pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento. A fé do Timóteo aqui, irmãos, Timóteo era um jovem pastor. A fé dele era uma fé sem fingimento, era uma fé autêntica, uma fé verdadeira, uma fé que irradiava a vida, que as pessoas eram tocadas, era uma fé que era modelo. Pastor, e de onde vem essa fé? Olha a fonte dessa fé. Vamos seguir na leitura. A mesma que primeiramente habitou em tua avó Lloyd. Diga avó Lloyd. Eu estou achando o máximo. Minha mãe ainda não completou um mês já aqui, né, conosco. Veio passar um tempo com a gente. Eu acho tão bonitinho o Isaac falar vovó, vovó. Vovó, isso aqui, vovó. Eu acho tão bom, acho tão gostoso. Eu tive tão pouco convívio com a minha avó que eu não me recordo da fisionomia dela. E Paulo está falando aqui que essa fé sem fingimento, essa fé sem óleo de peroba, para você compreender, essa fé autêntica, primeiro, irmãos, habitou na avó de Lloyd. Olha só, na avó Lloyd, olha só que interessante isso. Olha a importância do convívio da avó, irmãos. Que coisa importante isso, vamos lá. E aí ele diz, e em tua mãe Eunice, olha a figura materna aqui, fazendo toda a diferença. É impressionante, aí ele fala, e estou certo que também em ti. Então você observa que a obra de Deus, ela é geracional. A obra de Deus, ela nos alcança, irmãos. Talvez você é o primeiro evangélico da sua casa, da sua família. O que Deus quer e espera? Que isso passe para os seus filhos, para os filhos dos seus filhos. Alô? Eu, no meu caso, a minha avó, a mãe da minha mãe, a avó Dora, ela já era cristã. E ela puxou pela minha mãe. E hoje eu estou aqui, olha. De geração em geração. Isso também fala de uma geração espiritual.
Nós estamos aqui para ganhar almas, irmãos, para levar o evangelho, levar a mensagem, para que as pessoas sejam alcançadas, para que famílias inteiras sejam transformadas. E isso faz toda a diferença. Falando hoje da figura materna, eu quero usar essa mulher de Deus, essa grande mãe, Eunice, como modelo para nós. Modelo em quê, pastor? De mães que não desistem de ensinar o seu filho. Esse é o tema da minha pregação. Mãe que não desiste de ensinar o seu filho. A mãe é um grande modelo para isso. Nós, como cristãos, temos que seguir o modelo das mães, que não desistem de ensinar. Estão sempre ali, sabe, martelando, tocando na mesma tecla. Fala 10, fala 50, fala 100. Menino, meu Deus, põe juízo na cabeça desse menino. Meu Deus, já falei 10 milhões de vezes, né? Um pouco exagerado 10 milhões, né? Mas ela falou muito, mas o menino não ouve. Ela não desiste de ensinar. Nós não podemos desistir de ensinar, irmãos. Nada e ninguém pode ir contra a verdade, senão em favor da verdade. A verdade de Deus, ela é absoluta. E quem for contra ela vai perecer, porque nós estamos falando de princípios, verdades e valores absolutos. Mas sabe o que nós estamos vendo aí? Um bando de fake news, de mentira. Pessoas travestidas de óleo de peroba falando mentira, se passando por homens de Deus, mulheres de Deus, e estão falando mentira. Paulo fala, eu não tenho tempo de ler para vocês aqui, mas ele fala, ele adverte Timóteo, sabe, de homens que ensinam errado e que levam todo o povo a perecer. Paulo está falando aqui da origem da fé de Timóteo, que veio da sua avó, depois passou pela sua mãe, e agora ele, Paulo diz, olha, e estou certo de que também em ti, uma fé sem fingimento. Isso é algo poderoso demais, irmãos, porque nos mostra que a verdade tem que ser ensinada. Hoje estão falando que não é só homem e mulher, tem outros não sei quantos gêneros. Não é verdade? Mentira! Tem um pastor que ele fala assim, mentira! Enganaram, né? Mentira, é mentira, irmão. Não acredite na mentira. A mentira não prevalece, o que prevalece é a verdade. Você observa que a mãe e a avó de Timóteo, elas eram judias, e elas educaram Timóteo na esperança messiânica. Educaram Timóteo com base na fé em Jesus, no Messias, com base nas Escrituras Sagradas. Eu quero destacar algumas coisas aqui. Esse culto de celebração a Jesus, com honra às mães hoje, como modelo, como referencial para nós. Nós vamos ter um momento aqui de honra às mães. Vou fazer mais no final da minha pregação, porque tem mães lá dentro cuidando dos seus filhos. Né? A pastora Helene está lá com a equipe. Né, e nós vamos aguardar para elas virem, para a gente fazer aqui um negócio bem legal para as mães hoje. Quantas mães nós temos aqui no nosso auditório? Levanta a mão, glória a Deus, aleluia, louvamos a Deus pela vida de vocês e queremos inspirar vocês hoje. E já também falando que vocês são inspiração. Usando aí essa mulher de Deus chamada Eunice, cujo seu nome significa boa vitória, eu quero destacar uma primeira coisa sobre Eunice. Ela foi uma mãe que compreendeu que o ser vem antes do ensinar. Primeiro ela viveu, ela experimentou Cristo, ela viveu experiências com o Senhor. Para quê? Para ensinar o seu filho. Sabe, irmãos, o que conta é a realidade que nós temos. Sabe, não adianta só falar. Eu me lembro, né? Eu não estou querendo tacar pau nos pais, não, mas o pai abandona mais fácil a família, né? É a verdade. A mãe está ali, o que mais existe é mãe solteira, infelizmente. Mas o homem sai de casa, o homem abandona fácil os filhos. Infelizmente, esse é o contraste da realidade.
Mas a mãe não, a mãe está ali todo o tempo, não abandona. Falando especificamente aqui, voltando para cá, sobre Eunice como alguém que antes de ensinar, eu quero ler o versículo 5 com vocês, que diz assim, ó: e pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. A fé que Paulo via em Timóteo, primeiro habitou na sua mãe. Então presta atenção em relação a Eunice, a essa mãe modelo de fé para nós. Primeiro ela depois ela faz. Hoje que a gente percebe muita gente querendo fazer muita coisa, mas não tem realidade nenhuma. E aí quando vem a pressão, vem as lutas da vida, a pessoa cai num estado de prostração. Ela primeiro era uma serva do Senhor, cheia do Espírito, cheia de fé. Para quê? Para depois fazer o quê? Ensinar seu filho. Primeiro ela demonstra a realidade, depois ela ensina. Nós precisamos de realidade, irmãos, precisamos de realidade. Essa mulher tinha tanta realidade que ela permeou seu filho com o amor de Deus, com a graça do Senhor. Ela ensinou seu filho. Primeiro, ela demonstra, depois ela ensina. Primeiro ela testemunha, depois ela transmite o ensino. Hoje, tem tanta gente querendo ensinar tanta coisa. Você entra nas redes sociais, custa aquilo outro. Você vai para o canal do YouTube, é um monte de curso ali, um monte de coisa sendo falada. É tanta proposta, é tanta gente querendo ensinar, falar. Mas sabe onde o verdadeiro ensino começa? Lá na nossa primeira célula. Lá em casa. Ouvindo de papai e de mamãe. Toda vez que eu ouvi a minha mãe, eu me dei bem. Toda vez que eu deixei de ouvir a minha mãe, eu me dei mal. É você quem escolhe ouvir, né? Há muitas vozes, há muitos ensinos. É você quem vai escolher ouvir a voz da sua mãe. Observando aqui que a fé sincera que habitou em Timóteo, primeiro habitou na sua mãe. Nós temos que parar, irmãos, e reconhecer, peraí, quem que eu fui influenciado? Pode ter certeza, minha avó Dora, sabe, eu me lembro, eu vinha de Manaus de férias para o Rio de Janeiro, ficava 30 dias lá para ver minha avó, minha tia e meu tio. Minha avó arrastava minha mãe, os 3 netos dela, a gente ia tudo para a igreja. Na época era a Igreja Universal, minha avó era obreira de lá. Vamos todo mundo para a igreja. E eu me lembro que eu mal me entendia por gente. Minha mãe, sabe aquelas pipocas do saco roxo, doce, caroçuda? Ela levava aquelas pipocas na bolsa dela, né? Aí criança fica agoniada, né? Não dê pipoca pro seu filho aqui, tá bom, gente? Não pode comer no auditório. E aí ela dava pipoca pra gente, eu me lembro, eu ficava comendo a pipoca, vendo os endemoniados cair do meu lado. Era cada grito, era cada berro, eu comendo aquilo, meu Deus, que é isso? Acho que é uma das coisas que Deus me deu muita segurança para expulsar demônio, foi eu aprendi lá com a minha avó, lá na Igreja Universal, porque lá põe os demônios para correr mesmo. É impressionante, não tem brecha não. Então eu fui influenciado por essa fé. A educação cristã começa lá no lar. Nós estamos no projeto de 2023, Célula Forte, para que a casa fique cheia, irmãos. Mas a célula forte começa lá na nossa casa. Com a mãe ensinando a fé, a realidade que ela tem de vida espiritual. Olha, isso faz toda a diferença. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 9. Você vai observar nessa leitura
que os pais, primeiro, eles amam a Deus, e depois eles transmitem aos seus filhos a sua fé em Deus. Por que que tem muito filho, muito jovem, que não quer seguir o caminho do Senhor? Porque os pais dizem, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Manda o jovem para a igreja, mas o filho não vê o pai orando, não vê a mãe orando, não vê a mãe fervorosamente dedicada ao Senhor. Preste atenção, irmãos. Você pode até falar e convencer um ou outro, mas o testemunho arrasta, irmãos, multidões. O testemunho de Jesus arrasta multidões. O testemunho dessa mulher, citada na Bíblia, Eunice, fez toda a diferença na vida do seu filho Timóteo. Talvez você pense, não, ela fez a diferença só na vida de Timóteo. Eu me inspiro muito em Timóteo, na história de Timóteo. Desde cedo, meu chamado como jovem, eu estou aqui. Uma das minhas inspirações é o jovem obreiro pastor Timóteo, que foi modelo de coluna, que não se move, que aprendeu com a sua vovozinha, com a sua mãezinha e seguia. Mesmo cheio de limitação, nós vamos ver algumas limitações que Timóteo tinha, como de saúde. Por ser muito jovem, as pessoas rejeitavam ele, o que ele dizia, mas ele não desistiu. Ele não abriu mão do propósito, do chamado de edificar a igreja. Ele não abandonou a igreja, porque ele tinha como referência a sua avó e a sua mãe. Então, eu quero destacar mais uma vez, nessa leitura que nós vamos fazer, você deve observar que primeiro a gente ama a Deus, depois a gente transmite esse amor, essa experiência de vida para os nossos filhos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprissem na terra a que passais para possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, o teu filho, diga o teu filho, olha só, e o filho de teu filho, diga filho de teu filho. Quem sonha aqui em ter neto aqui, levanta a mão. Eu sonho, estou quase, cresce logo, Isaac, eu quero ver meu neto e tal. É sinônimo de longevidade. No Conselho Apostólico da Videira, os nossos pastores, como o pastor Aloysio, estão tudo tendo neto, né? É bonito de ver os olhinhos dele brilhar. Né? O pastor Wilson, andei com ele um ano ali em São Paulo, e é impressionante ver, irmãos, como os netos do pastor Wilson afetou ele. Mudou ele, alargou ele, quebrantou ele, incrível. Sabe, ele não teve um só de uma vez, ele não teve só um não de uma vez, ele teve vários, acho que foram 6 netos de uma vez, um atrás do outro assim, ó. Como é que não muda? Um monte de menino, não é verdade? Isso é precioso, viver essa experiência, filhos dos filhos, isso é longevidade. Vamos seguir a leitura, olha. E que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor teu Deus, de teus pais, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amará como, irmãos? De todo. Os irmãos estão comigo? Estão acompanhando aqui? Glória a Deus. De toda a tua alma. Diga de toda a tua alma. Sabe o que é isso? Não tem brecha para o diabo na minha mente. Dúvida, engano. Sai, Satanás. A minha alma é do Senhor. Dá uma salva de palmas para Jesus aí.
É de todo o coração, não há dúvida no coração, de sentimento, ele me ama. Eu sou amado, eu amo ele. Não há dúvida na mente, a minha mente é do Senhor, eu amo o Senhor, recebi a mente de Cristo. Diga glória a Deus. Isso é poderoso demais, meus irmãos. E de toda a tua... Ah, pastor, eu estou fraquejando, eu estou desanimado, estou prostrado. Ah, eu quero me desviar. Já está desviado dentro da igreja. É fé fingida. Ama o Senhor de toda a tua força. Está vendo essa mulher aqui? É minha mãe. Ela me ama de toda a força dela. Às vezes ela deixava de comer para me comer. Estou falando para você. Às vezes ela deixava de comprar as coisas para ela para comprar para mim. Comprar o lanche para me levar para a escola. Mãe, isso é o amor de mãe. Eu posso ouvir um glória a Deus pelas mães? Como é que não honra essas mulheres? Tem que honrar essas mulheres, mas não é só hoje não, é todo dia. Como hoje é o dia, nós vamos honrar e abençoar elas. É assim, mas tudo começa com Deus. A gente ama a Deus, meus irmãos, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, mas tem que amar com força mesmo. Até quando você se sente fraco, não estou a fim de ir para o culto, eu vou com toda a minha força. Ah, não estou a fim de orar na sala de oração, não estou desanimado, eu vou orar com toda a minha força. Não é assim que você faz às vezes para trabalhar? Ontem o Dantas me mandou uma mensagem: pastor, vou ter que trabalhar com toda a minha força. Não vou conseguir orar. Eu pedi para alguém orar para mim, o Jário vai orar para mim. Falei, vai com toda a tua força. Nem não queria ir trabalhar não, ele foi com toda a força dele lá, porque era o trabalho, tem que honrar um compromisso, né? Mas o fato é, irmãos, que às vezes nós temos que amar a Deus com toda a nossa força, dando o nosso melhor. Não acabei não a leitura de Deuteronômio aí, capítulo 6. Nós estamos lendo do versículo 1 em diante. Olha o que diz o versículo 6. Estas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Diga, inculcarás. Sabe o que é isso, meus irmãos? É ensinar, enfiar na cabeça dele, abrindo. Não estou brincando, tá, gente? Inculcar é falando, insistindo, ministrando 1, 2, 3, 4, até o menino está inculcado com aquilo, está ocupado com aquilo, está cheio daquilo. E delas falarás assentado em tua casa. Ei, tem que falar sentado em casa. Não é só na igreja, no Domingo Kids, na célula, não. Tem que falar, irmão, sentado em casa, na mesa, lanchando. Desliga um pouco a TV, o celular, a internet. E tem que falar, tem que ensinar a criança. Eu posso ouvir um amém? Está aqui, está tudo claro, olha. E andando com ele no caminho, indo na padaria, indo lá comprar as frutas, indo lá comprar o brinquedo. Tem que falar, irmãos. Tem que inculcar, tem que ensinar. E ao deitar-te, vai deitar, vai botar para dormir, tem que falar do evangelho, da mensagem. E ao levantar-te, levantou cedo, primeira coisa, meu filho, Jesus te ama. Você é amado do Senhor. Sabia que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio capítulo 6 que devemos amar, meu filho, o Senhor, de todo o nosso coração, meu filho, de toda a nossa alma e de toda a nossa força. É assim que papai ama o Senhor, e você deve amar também, meu filho. Posso ouvir um glória a Deus? Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua porta, da tua casa, e nas tuas portas. Tem algumas casas que a gente vai visitar, né? Aí tem quadros maravilhosos, né?
de paisagem, nada contra, tá, irmãos? Mas eu gosto mais ainda de visitar aquelas casas que tem quadros com versículos bíblicos. Sabe, que as pessoas são tocadas, tem revelação, manda imprimir, põe na moldura, tá aí uma ótima dica. Para você dar de presente para sua mãe. Ó, um quadro com versículo bíblico emoldurado. Olha só que preciosidade. Para que quem passar ali e ver, e possa mencionar, tem redes sociais que a gente visita de alguns crentes, né? Que não tem uma mensagem, não tem um versículo bíblico. É só? Amém, nada contra, eu também faço selfie, eu gosto de selfie. Mas está lá, tem versículo bíblico, tem palavra de Deus. Para quem passar lá rolando no meu feed, vai ler mensagem da Bíblia. Alô, tem alguém comigo aqui hoje? Podemos aprender muito com as mães? Podemos, muito, muito. Versículo 9: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de tudo o que é de bom. E o que, irmãos? Casas cheias de tudo o que é de bom. Nós estamos orando pela casa cheia. Mas sabe onde a casa vai começar sendo cheia? Na nossa primeira célula, na nossa família. Se a tua família está em desordem, o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, os filhos outra, não tem como casa ficar cheia. Uma casa dividida não subsiste. A gente põe em ordem a casa. E na nossa casa, na nossa família, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É assim que nós vamos viver nessa casa. Aí o marido pega a mão da mãe e a mãe pega a mão dos filhos, nós vamos juntos. Eu sei que às vezes tem casas que o marido não é cristão, e aí a mãe tem essa atitude. Às vezes o marido até é cristão, mas é meio apagadinho, né? Aí a mãe pega e puxa a família, e ora pela família. Faz a diferença, irmãos. Isso é algo poderoso. Então, observe que a mãe, ela tem todo um papel aqui nessa área de ensino, de fazer a diferença na vida dos seus filhos. Quero dizer para você que o exemplo da mãe não é apenas uma forma de ensinar, mas é a forma mais eficaz. Hoje, a forma mais eficaz de ensino é pelo modelo, pelo exemplo. E aí eu quero até destacar aqui que as mães, elas são como espelhos para os seus filhos. O espelho, ele não fica gritando, ele só revela a sua realidade, né? Ih, tá ficando velho, ó. Ih, tá gordinho. O espelho revela a realidade. As mães são como espelhos. Mãe não grita não, irmão. Mãe ensina. Ela fala com o filho. Há 4 marcas do espelho. Primeiro, o espelho é mudo. Diga, o espelho é mudo. Irmãos, o espelho não fala, ele só demonstra, ele mostra a realidade. É o que a mãe faz, irmãos. A mãe não fica gritando não para ser ouvida. Ela ensina pelo exemplo, pelo testemunho, ela apela aos olhos. Alô, tem alguém aí? Poderoso isso. Segundo, o espelho deve estar limpo. Diga, o espelho deve estar limpo. Já viu quando você vai escovar o dente, terminou de tomar banho, está tudo embaçado o espelho? Tem que limpar. Assim é a vida da mãe. Ela é o reflexo para o filho. Então, o espelho tem que estar limpo. A vida da mãe tem que estar limpa. Para que haja nitidez, para que o filho possa seguir o modelo. Meus irmãos, isso é interessante, porque esse modelo, ele reflete completamente na vida do filho. Paulo escreve para Timóteo aqui mesmo, que nós devemos a nós mesmos nos purificarmos.
Pegar aquilo que não é de Deus na nossa vida e tirar de nós. Aquilo que está nos atrapalhando. A terceira coisa, diga, o espelho deve ser plano. Sim, meus irmãos, se ele for côncavo ou ele for distorcido, a imagem não vai ser perfeita. É preciso que a mãe, seja referencial para os filhos, esteja colocada em posição de modelo para eles. Por isso que é complicado. Você não vê uma mãe se escondendo, você não vê uma mãe, pelos cantos, você sempre a mãe ali, olha, na frente, na linha de frente, né, cuidando do seu filho, ensinando para ele. Isso é poderoso demais. Quarto e último, o espelho, ele deve ter luz. Diga, deve ter luz. Você pode ver, todo banheiro que você entra tem um botãozinho e tem umas luzes em cima assim, né? As mulheres amam isso, né? Para poder se ver, fazer a maquiagem e tal. Então tem que ter luz, quanto mais luz, melhor. E essa luz, irmãos, vem pela palavra. E é a segunda coisa que eu destaco aqui sobre Eunice. A primeira é que Eunice, a mãe de Timóteo, ela compreende que o ser vem antes do ensinar. E a segunda coisa é que ela ensinou Timóteo desde a sua tenra infância. Abre aí no capítulo 3, versículo 14 de 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância, diga, desde a infância, nossos filhos estão ali agora, na salinha, no Domingo Kids, sendo ministrados. Vocês não têm ideia do desdobramento disso, meus irmãos, para o futuro deles, para as escolhas que eles vão fazer. Isso é algo poderoso. E aí diz, olha, sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, você observa a importância de ensinar os filhos, falando, escrevendo, antes de dormir, ao se levantar. Por que isso, irmãos? Porque está todo mundo querendo ensinar seu filho. Essa é a realidade. A TV está querendo ensinar, a internet está querendo ensinar, nas escolas eles estão aprendendo as coisas, mas o que a Bíblia está nos mostrando? Que todo mundo quer ser mestre dos nossos filhos, mas é eu e você, é você, mãe, na infância, que vai inculcar na cabeça deles o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então as mães precisam trabalhar com muita consciência em relação a isso, a ensinar seus filhos a palavra. Eunice, ela fez o seu filho tornar-se um pastor, um grande homem de Deus, usado poderosamente nas mãos do Senhor. Olha a importância de investir na educação espiritual do seu filho, da sua filha. Mas tudo começa como? Lendo a Bíblia para eles, orando com eles. Sim, repartindo, compartilhando experiência com eles, irmãos. Isso faz toda a diferença. Muitos pais hoje, eles deixam os filhos crescerem para depois os filhos escolherem um caminho que eles quiserem andar. Mas sabe qual é o fato, irmãos? Você compra roupa para o seu filho, você compra comida para o seu filho, você escolhe a escola para o seu filho, e por que você não vai se importar com o caminho que ele vai escolher de futuro para ele? Tem que se importar sim. Josué se importou. Josué, como um grande líder, homem de Deus, ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém. Eunice seguiu a mesma direção de Josué, ensinou Timóteo desde a sua infância, para que ele vivesse essa realidade, meus irmãos. Nós devemos ensinar, inculcar, insistir, falar. Provérbios diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ainda quando for velha,
não se desviará dele. Não vai se desviar. Pastor, se desviou, vai voltar, porque é promessa, está escrito. A terceira e última coisa que eu quero destacar para vocês dessa mãe, dessa mulher de Deus chamada Eunice, ela ensinou a Timóteo o caminho da salvação. Meus irmãos, eu encerro falando para você que Eunice entendeu a importância do filho dela ser salvo, ter uma experiência de novo nascimento com Jesus. Então ela transmitiu o evangelho para ele, e o seu filho, meus irmãos, não recebeu apenas uma capa religiosa, não, ele, teve uma experiência de vida abundante. Os nossos filhos, eles podem ter, meus irmãos, casa, roupa, comida, escola, mas se nós não levarmos a Cristo, eles estarão perdidos com a educação desse mundo aí fora. O que vai fazer a diferença e é o que conta, meus irmãos, é eles terem uma experiência com Jesus. E a maior necessidade dos nossos filhos não é sucesso, é a salvação. A gente vê muita criança, muito adolescente fazendo sucesso nas redes sociais, tendo muitos seguidores, querendo mexer com isso, sem influência, não sei o quê. Olha o que tem de criança doente na alma, o que tem de adolescente perturbado na cabeça, porque isso virou estilo de vida. Aí quando entram os haters, né, acabando com eles, é porque você é meio anônimo. Por exemplo, eu tenho vários seguidores nas redes sociais, vocês não têm ideia, irmãos. Tem gente que é cruel, tem gente que sai falando mentira, tem gente que te ataca assim, você nem sabe de onde saiu, de que buraco saiu, a pessoa se levanta para falar mal de você, se levanta para te acusar, te chamar dos nomes mais terríveis. Você fica olhando, como eu já sei, eu tenho 46 anos, eu vou lá e pum, bloqueio. Não vou com a cara, me perturbou ali, eu pum, bloqueio. Tem um monte de gente querendo seguir, eu bloqueio logo. Vai para lá, carcará sanguinolento. Vai para lá, Satanás, bloqueio logo. Não dou papo, não dou conversa, vou ficar ouvindo palavras de maldição, ficar lendo mensagens, não vou. E vocês não têm ideia do tanto de mulheres se insinuando, do tanto de mensagens pornográficas. Eu saio bloqueando tudo, irmãos. Não pode dar, mas um adolescente sabe mexer com isso, fica destruído, fica com a alma destruída. Por quê, pastor? Porque falta o principal, o novo nascimento, entender que Cristo é o centro, que Cristo é o motivo da nossa alegria, do nosso viver, é isso que faz a diferença. Eu estou concluindo para dizer para você a quarta coisa que nós aprendemos e última com a Eunice. Eram 4, não eram 3 não. Eunice, ele acreditava na eficácia da palavra de Deus. Repita após mim, diga: Eunice acreditava na eficácia da palavra de Deus. Ela cria na palavra de Deus que ela era poderosa e eficaz para moldar a vida do seu filho. Hoje nós estamos vendo uma geração analfabeta da Bíblia. Os pais não conhecem a Bíblia, os filhos estudam nas melhores escolas, mas são analfabetos bíblicos. Eu fiz questão, eu vasculhei essa grande vitória todinha. E vou fazer propaganda aqui mesmo, irmão. A única escola de crente que eu achei foi a escola adventista ali. Foi a única que eu achei. E estou satisfeito. Meu filho estuda lá desde os 4 anos, está com 7. Estou satisfeito. Eles honram a palavra. A palavra é o centro. Aí depois eu descobri que o meu antigo pastor, o pastor Hugo Del Monte, formou os 3 filhos na escola adventista. Os 3 saíram direto da escola adventista para a faculdade. A última agora está se formando. Foi meu primeiro pastor na videira em Goiânia. Eu estou cercando o meu filho com a palavra para que ele seja ministrado pela palavra. Pai, mãe, é você quem vai fazer isso. E isso é através da palavra de Deus. Nós estamos percebendo que os ambientes da palavra
estão se perdendo. O espaço onde a palavra era para ser permeada no coração das crianças não está sendo. E olha, meus irmãos, o espaço onde a palavra deve ser mais permeada e estudada no coração dos nossos filhos é na nossa casa. Tem que comprar, o Isaac tem uns 10 tipos de Bíblia. Bíblia para 1 ano, Bíblia para 2, Bíblia para 3, Bíblia para 4. A gente lê a Bíblia com ele de manhã e à noite. A gente está ali permeando, os desenhos são bíblicos. Quem conhece o Mindinho aqui? Ele ama ver o Mindinho. Tem que permear a sua criança, pai. Cuidado com o que seu filho anda vendo. Porque elas absorvem, é diferente do adulto. O adulto, quando vê algo na TV, ele diz isso aqui não, isso aqui sim. Mas a criança, ela absorve tudo e ela já sai fazendo igual, sem qualquer peneira. Eu quero concluir essa minha palavra falando para vocês que o mundo precisa de mais Eunices. Esse século que nós estamos vivendo precisa de mais Eunices. Eu posso ouvir um amém? A igreja precisa de mais mães como Eunice. Eu posso ouvir um amém? Que sejam exemplo para os seus filhos. Precisamos de mais mulheres que são exemplos para os seus filhos, para os filhos dos nossos filhos, meus irmãos. Onde estão as Eunices de Deus? Cadê elas? Mulheres que rompem com a timidez por causa do evangelho, para que seus filhos sejam tocados, para que os jovens sejam impactados pelo exemplo das mães. Esse jovem chamado Timóteo foi impactado, teve a sua fé inabalável, por causa da fé da sua mãe, que foi lhe transmitida. Diga glória a Deus. Mulheres que trazem equilíbrio e não incerteza para a sua casa, para a sua família. Mulheres que, como mães, têm o que mostrar e demonstrar para os seus filhos. Onde estão essas mulheres? Elas estão aqui, ó. É você, minha irmã. Diga aí para sua irmã, é você. Você vai ser usada. Você vai ser instrumento poderoso na mão do Senhor. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, levar nossos filhos a Cristo. Precisamos que eles tenham uma experiência poderosa com o Senhor. D.L. Moody, sobre a palavra de Deus, ele disse o seguinte: ou este livro me afastará do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. Quanto mais você falar da Bíblia para o seu filho, o pecado vai se afastar dele. Mas o contrário também é inverso. Quanto mais envolvido com as coisas do mundo, e por causa do pecado, o seu filho vai se afastar da Bíblia. Não pode. Eunice, ela não era uma mulher apegada a nada. Quando o apóstolo Paulo chamou o seu filho, ela não se apegou e segurou ele por causa do sofrimento, não. Pelo contrário, ela cria que Deus o havia chamado e ela não ia segurá-lo, ela não ia ser impedimento para que seu filho fosse um instrumento de Deus. Embora ela sabia que o seu filho era muito jovem, embora ela sabia que seu filho tinha fraquezas, físicas, ele tinha problemas de estômago e adoecia facilmente, ela cria, meus irmãos, que Deus era todo poderoso para guardar seus filhos. Diga glória a Deus. E Eunice, ela havia ensinado a seu filho qualidades especiais. E aí eu termino falando para você essas qualidades dele, que ela havia lhe ensinado a obediência. E olha, irmãos, Timóteo foi um dos maiores discípulos de Paulo. Impressionante. Ela havia ensinado para ele dedicação e disciplina, principalmente em tarefas difíceis. E aí você vê Paulo escrevendo 2 cartas, instruindo Timóteo a como proceder diante da igreja. Poderoso isso. Ela havia instruído ele a uma vida santa, e ele era um modelo para o rebanho. Ela havia lhe ensinado a amar, a ser sincero com os outros, e você vê muita sinceridade na vida dele. Paulo amava Timóteo, e ela havia lhe ensinado a ser fiel. Paulo relata em 2 Timóteo 4, 9, 10
E o versículo 21, que como ele era fiel. Eu quero terminar essa palavra dizendo para você que as mães têm como modelo essa mãe chamada Eunice. Essa mãe impactou completamente, meus irmãos, a vida do seu filho. E o seu filho se tornou um grande homem de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. Cadê os servos? Chama para mim as mães lá, por favor. Eunice, ela mostra o impacto de uma mãe, a importância de ser instrumento de bênção na vida do seu filho, inculcando nele o bom caráter, o caráter de Cristo. É impressionante. Eunice, ela como mãe, ela trouxe para o seu filho o ensino da palavra. Ela ministrou para ele, pregando para ele o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quero dizer para você que ela foi uma grande mulher de Deus na vida do seu filho e hoje na nossa vida, um grande instrumento na mão do Senhor.